Canções foram feitas baseado neste texto. Oséias foi escolhido por Deus para ensinar o povo sobre o adultério espiritual, a prostituição. E o Senhor fala aqui sobre um planejamento da parte dele. Oséias capítulo 2, versículo de número 14. Oséias 2, 14. Amém, irmãos? Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de tribulação, de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais chamarás meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrarás desses nomes. Naqueles dias falei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, a espada, a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei os céus, e estes atenderão a terra. A terra atenderá ao trigo, ao mosto, ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. Semeá-la-ei para mim na terra. Compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi daquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Pode assentar-se. Você poderia viver 100, 200, 300 anos com Deus, tendo experiências diversas com o Senhor. Por mais que você tivesse uma vida de intimidade, você nunca conheceria a totalidade da extensão, da largura e da profundidade de Deus. O trabalho de Deus com a humanidade é um trabalho muito intenso, e é um trabalho que exige a dedicação de Deus de diversas formas, de diversas maneiras e de diversas intensidades. Você observa na Escritura inúmeras pessoas que foram chamadas por Deus, que foram atraídas por Deus, elas tiveram um trabalhar com Deus de uma forma. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Alguns com mais informações, outros com menos. Porque Deus sabe tratar conosco, com cada um de nós, de uma forma. E essa forma, que às vezes é diferente, assim, na maneira, mas o objetivo é o mesmo. Qual é o objetivo do tratamento de Deus para conosco? Levar-nos a uma proximidade dEle, levar-nos a uma compreensão, levar-nos a uma comunhão mais estreitada. Como ele mesmo disse aqui, que você leu no versículo 19, eu vou te desposar, eu vou ser seu marido. Você não vai mais ter os balaíns e os ídolos como uma prostituição, como um adultério. Eu e você teremos uma intimidade, um relacionamento. E eu vou desposar você em justiça, versículo 19, em juízo, em benignidade e misericórdia. E eu vou desposar você, versículo 20, em fidelidade, e você vai me conhecer. Mas o processo de todo esse conhecimento está no versículo 14 e no versículo 15. O que ele diz? Eu vou te atrair e vou te levar ao deserto, e lá eu vou falar ao seu coração. O porquê muitas vezes o nosso coração está distante da fala de Deus, o porquê nosso coração está inacessível à interpretação da voz de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quais são os episódios da Escritura que você percebeu
que o coração de algumas pessoas estavam inacessíveis e distantes da voz de Deus. Se você olhar desde o começo, você vê Eva, você vê Adão, depois você vê Caim, falando dos personagens que você gosta, Davi, em Batseba, que mais? Os personagens Jonas. Então você percebe que existem pessoas boas. Nós falamos aqui de Davi, pessoas boas, que elas passam por algumas situações, das quais o coração, ele fica inacessível à voz do Senhor. Por isso que ele diz, alguém muda esse ar para mim, fazendo um favor? Que ele está batendo aqui, está folheando minha Bíblia. Muito interessante nós entendermos que essa falta de acessibilidade, essa inacessibilidade, onde o seu coração ele não consegue ouvir Deus, ele não consegue entender Deus, é algo que está acontecendo que é de uma forma indevida. Então vamos lá. E eu te atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Aí ele diz assim, e eu te darei as tuas vinhas dali. Qual o simbolismo da vinha neste texto? Alegria, colheita. E o vale de Acor, sabe o que significa Acor? Acor significa vale da tribulação. E o vale da tribulação, aqui fala em deserto e fala vale. E o vale da tribulação por porta de esperança. Explica para o seu irmão aí o que está escrito aqui. Por que o vale da tribulação seria uma porta de esperança? Por que quando eu e você somos atribulados, é ali que se abre a porta da esperança? Na tribulação existe o quê? Existe um expurgamento. Na tribulação existe o quê? Um expurgamento. Na tribulação você começa a enxergar quem é você, você enxerga o que há no seu coração, você enxerga o que há dentro de você, e então existe a possibilidade do quê? Do Senhor limpar seu coração. Então, eu te levarei ao deserto, e eu vou falar ao seu coração, ou seja, eu vou ter acesso ao seu coração por causa do sofrimento. O sofrimento abre uma porta para Deus, para o nosso coração, e eu vou te dar o vale da tribulação por porta de esperança. Ou seja, no momento em que você estiver passando pela tribulação, eu vou te ensinar a ter esperança. Por quê? Depois do desespero, onde acaba o seu desespero, começa a sua fé. Mas primeiro vem o desespero. Em algumas pessoas. Primeiro vem o desequilíbrio. Aí depois você começa a entender o que é fé. Eu gostaria que você fosse comigo em Salmos, nós vamos ficar em Salmos e Samuel. Salmos capítulo 3. Você já percebeu quantas pessoas na Bíblia foram denominadas como abandonadas? Já parou para prestar atenção? Ou até mesmo elas se sentiram abandonadas por Deus? Você já parou para prestar atenção? Quantas pessoas se sentiram abandonadas? Elias foi uma pessoa. José, os irmãos abriram, não que José se sentisse, mas abriram uma cova e disseram, agora vamos ver aquilo que vai se dar dos seus sonhos. E o próprio Senhor Jesus, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Eu quero falar nesta noite sobre o deserto do abandono. Eu tenho certeza que você já passou por este deserto. Um deserto onde você sente o abandono e ainda você tem uma arquibancada de pessoas que alegram-se com a sua situação, e que elas trabalham para piorar um pouco mais. Não é incomum eu e você passarmos por situações assim. Eu acredito que você já passou por situações antes de Jesus e também depois do Senhor Jesus. Situações em que você se viu sozinho. E que você olhou para o céu e você disse, Deus, e o Senhor, cadê? Onde está o Senhor? Então, nós poderíamos falar de inúmeros personagens bíblicos, mas nós vamos falar de Davi. O Salmo número 3 foi escrito por Davi, quando ele fugia de Absalão, do seu próprio filho. E ele escreve o Salmo 3 numa situação muito dolorida.
uma das piores dores que houve em Davi foi a dor que o filho provocou. A pessoa mais indicada que te fará sofrer são as pessoas mais próximas de você. As pessoas que Satanás mais terão alvo para judiar do seu coração são as pessoas que você mais ama. Esses são os alvos de Satanás. A Bíblia diz assim que houve um problema muito sério na família de Davi. E Absalão, ele mata Aminon e fica fugido por 2 anos, mas ele volta, mas não reata a relação com o pai. Então ele se levanta e insurge rebelião contra o pai, roubando o coração de Israel. A Bíblia diz assim que Absalão tentava roubar o coração. Ele queria maltratar o pai, queria ferir o pai, porque na ideologia dele, na mente dele, o pai não servia para aquela liderança. O pai havia envelhecido e a nação precisava de alguém mais aguerrido, mais violento, mais decidido. E na opinião dele, ele era a pessoa mais indicada. Ele era um filho muito amado, uma pessoa muito bonita, um moço muito bonito e uma pessoa muito amada. E quando ele vê a sua irmã sendo estuprada, e ele vê que não houve nenhuma atitude do pai com respeito a isso, ele se rebela e se insurge contra o pai. E a Bíblia diz que quando Davi sabe da morte do filho, ele chora em seu palácio, e ele dizia: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. E ele diz: eu gostaria de estar no seu lugar. Então Joabe chega para ele e diz assim: o que é que você está fazendo triste dessa maneira? Você está ficando do lado de um rebelde e abandonando o seu povo. Então ele escreve esse salmo. Salmos capítulo 3, versículo de número 1. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouvi-me desde o seu santo nome, desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele relata nesse Salmo de número 3, que as inimizades com respeito a ele tinham alcançado tal projeção que até mesmo o próprio sangue dele havia se levantado contra ele. As pessoas olhavam para Davi e diziam: haviam muitos inimigos ali no reino que haviam se submetido ao governo dele. Haviam muitos benjamitas que não aceitavam a morte de Saul, não aceitavam a perda de Jonatas. E a Bíblia diz assim que Davi, naquele momento, entristecido depois de ter sido perseguido por Saul inúmeros anos, e agora o seu próprio filho se levanta. Quando você vive uma situação na sua vida durante muito tempo, e de repente você se pega nela novamente, é muito desgastante. Você sabia disso, que é muito desgastante? A nossa alma, ela tem um tempo de validade. Ela tem um tempo de validade. A nossa alma, ela se desgasta mais facilmente com algumas situações do que com outras. E é por isso, às vezes você olha para um ímpio, você fala: meu Deus, como é que essa pessoa consegue viver no mundo? Como é que essa pessoa consegue ficar sem Deus? Como é que uma pessoa em sã consciência consegue abandonar Jesus? Por quê? Porque não dá. Sem Jesus não tem condição de nós vivermos nessa terra. Não há condições. Por quê? Porque você percebe que as inimizades, elas nascem, às vezes, dentro da sua casa. As inimizades nascem no meio de pessoas que você ajudou, que você acolheu, que você suportou, que você socorreu. Então você fala: meu Deus, não tem parada isso, não tem limite. Era isso que Davi estava esboçando, ele estava expressando. Porque saber que Satanás é o nosso inimigo, ok. Saber que existem pessoas que querem o nosso mal, tudo bem. Mas quando você percebe que existem pessoas que fazem coisas para te maltratar e para te judiar, só porque elas não estão bem, só porque elas não conseguem o caminho de ir até o altar do Senhor. Por exemplo, como você consegue fazer bem a uma pessoa com a sua cara fechada, com o seu silêncio, com as suas alfinetadas, com os seus maus tratos? Quantas pessoas em suas convivências comuns não recebem tais inimizades, adversidades? Será que nos custa tanto fazermos bem às pessoas que convivem conosco? Será que nos custa tanto sermos amáveis, sermos um pouco flexíveis e pensarmos bem naquilo que Jesus diz?
faça ao outro aquilo que você quer que ele faça para você. Será que é tão difícil nós entendermos isso? Quantas pessoas, às vezes eu fico pensando, quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro, você coloca a cabeça no seu, você não pensa assim? Hoje eu fiz alguém sofrer? Hoje eu abri a minha boca e disse alguma coisa para ferir e machucar alguém. Hoje eu fiz cara feia, ou então eu machuquei alguém de propósito para ver alguém triste. Que prazer mórbido e maligno é esse? Davi olha e diz assim, meu Deus, os meus inimigos se multiplicaram, ou seja, não tem fim, não tem fim. Agora, se nós estamos convivendo com uma pessoa, mesmo se houve uma rachadura, uma traição, uma situação, se nós consentimos em viver com ela, se houve uma retratação, se houve um firmamento de aliança, uma renovação de pacto, então o que nós temos que fazer? Amar e cuidarmos das pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Agora, o porquê existem pessoas que elas trabalham especificamente para fazer as outras sofrerem? Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu e você temos ilhargas, que são os nossos ombros, e nós aguentamos um peso. E esse peso é determinado por Deus. Conforme o Senhor vai dando a você musculações emocionais e espirituais, Ele vai aumentando este peso. Por que você anda assim? É pelo peso que o Senhor pôs em você? Não, é porque tem gente andando assim. O peso de algumas pessoas vai para você, porque você como crente, você não anda assim. Nós andamos assim. O peso que existe em nós é contabilizado no céu. Não existe uma grama a mais. Por quê? O que está escrito em Romanos? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não nos deu mais do que nós aguentamos. Mas o porquê que andamos assim? Porque tem gente que anda assim. Pessoas folgam em situações para fazer julgos pesados em cima de outros. Pessoas choram para que outros venham a gargalhar. É assim que é a vida. E se você não identificar isso, você vai ser o quê? Você vai ser um refém, você vai ser um grilhão. Então você precisa entender não apenas os seus inimigos não têm rabo e chifre, os seus inimigos não necessariamente podem ser as pessoas das trevas, as inimizades podem nascer dentro do seu lar. Os infortúnios podem nascer dentro da sua casa, e você precisa perceber isso. A Bíblia diz assim, que as pessoas olhavam para ele e diziam, não há salvação para ele em Deus. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 30, você vai ficar em Samuel e Salmos. 2 Samuel capítulo 30. Deus permite muitas vezes que nós passemos por situações de abandono, pelo deserto do abandono, para nós reconheçamos e entendamos que Ele é a rocha e Ele é o escudo. Eu vou dizer uma coisa para você. O próprio salmista diz, mesmo se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. A sua fé, ela é rudimentada e embasada, 2 Samuel capítulo 15, quando você entende isso. Quando você sabe o que é abandono. Você sabe o que é abandono? Abandono de pai, abandono de mãe. Você sabe o que é abandono de cônjuge, alguns, abandono de filhos. Quantos abandonos você já colecionou? Quantos abandonos? E os abandonos nos ensinam uma coisa, que o Senhor nos leva ao deserto e nos fala ao coração. E ali Ele nos ensina a cantar como nos tempos da mocidade. A Bíblia diz no capítulo 15 de 2 Samuel, e aconteceu depois disto, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Versículo de número 4, dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Ele estava roubando o coração do povo, se levantando contra o próprio pai. Eu quero que você vá comigo em Salmos, capítulo 22. Esse salmo, ele é uma palavra profética sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Mas Davi passou também por essa situação, Salmos 22. Davi passou por situações de abandono, de sofrimento.
e descobriu. Eu acho muito interessante quando você sabe que você é o esteio da sua casa. Você sabe que você não pode chorar muito, que você não pode sentir muita fraqueza, que você não pode desistir, que você não pode cambalear, que você não pode prostrar. Você é consciente disso. Você sabe que se você afrouxar as mãos, as coisas vão degringolar. O que você faz com isso? O que você faz quando você é consciente que existem pessoas que estão debaixo da sua sombra? Você fica desesperado? Você fica perturbado? Você deixa a insegurança e o medo tomar conta? Ou você vai vencendo a insegurança e o medo gradativamente e crescendo diante do Senhor? Quantas pessoas nervosas, irritadas, por quê? Porque elas estão conscientes que tudo vai, que ela é o motor que gira a máquina. Se ela ficar doente ou cair numa cama, a casa cai. E ela vê que tudo aquilo gira em torno do quê? Só que eu quero dizer uma coisa para você. Acima de você está Deus. É Deus. Acima de você está Deus. E é Ele quem te sustenta. Então o que o diabo faz? O diabo começa a injetar em você, ao invés de alegria por Deus ter te colocado como o arrimo da sua família, ele coloca peso. Ao invés dele colocar em você, ao invés de você sentir fé, certeza, convicção e crescer em autoridade, Satanás trabalha com medo, com insegurança. Para quê? Para que você não dê glória a Deus. Todos nós sabemos o que Satanás quer: que você fique mal-humorado, que você fique chato, revoltado, pesado. Chegar do trabalho e do serviço com medo, com insegurança, qual vai ser a sua reação? Vai ser atacar, vai ser ofender, vai ser entrar no quarto ou ligar a televisão para espairecer. Satanás sabe como ele age, mas como nós vamos transformar as nossas responsabilidades para a glória de Deus? Como é que nós vamos transformar aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos para a glória de Deus? Agradecendo a Ele, entendendo que acima de nós está Deus, e Ele tem o governo sobre todas as coisas, e Ele é aquele que manda os corvos trazer pão e carne, até que o riacho se seque. Você não pode assumir de uma maneira pesada, de uma maneira como se você fosse o motor que gerasse a máquina. É Deus quem te faz levantar todos os dias, é Deus quem te dá saúde, é Deus quem abre as portas, é Deus quem fez o negócio prosperar, é Deus quem te abençoa. Então o que você faz? Você se submete à autoridade dele, e aí você consegue ter fé. Quando é que as pessoas começam a perder a fé? Quando é que elas começam a perder o ânimo? Quando elas começam a trazer para si aquilo que não pertence a elas. Fazer as coisas dar certo não depende de você. Você tem trabalho, você tem esforço, você busca, mas fazer com que as coisas deem certo e prosperem, de quem que depende? De Deus. É o que ele disse. O que ele disse? Então farás prosperar o seu caminho, se você tiver a palavra. Então o que nós precisamos entender, que quem vai adiante de nós, endireitando, quebrando, desfazendo, quem derrama a chuva sobre a semente que plantamos é Deus. Então não adianta você ficar mal-humorado, irritado com as obrigações que você tem. Você precisa ter uma vida com alegria. Você precisa ter uma vida com satisfação. Quantos maridos chegam em casa do trabalho, sobrecarregados, cansados, de cara feia, mal-humorados? Você está rezando o que o diabo gosta. Por quê? Quantas mulheres que sabem que o peso pesa mais sobre elas, e elas fazem as coisas de uma maneira pesada, e quando elas vão fazer a janta, ou elas vão fazer qualquer serviço doméstico, elas já estão estafadas, dizendo: meu Deus, eu trabalho fora, e ainda eu tenho que fazer, e esse homem sentado, e aí começam as discussões, começam as brigas. Por quê? Porque nós transformamos a posição que Deus nos deu, nós transformamos o ofício que Deus nos deu em coisas negativas, em coisas ruins, em pesos indevidos. Nós devíamos sentir alegria. Por quê? Porque Deus nos elegeu, Deus nos capacitou, Deus nos levantou, tem nos dado saúde, tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos dado inteligência. E que bom que alguém pode estar à minha sombra, que bom que alguém pode desfrutar daquilo que Deus tem dado a mim.
Ah, que bom! São pessoas que você ama, são pessoas que você cuida. Diga, eu só vou amadurecer quando eu olhar para os que desfrutam da minha sombra de uma maneira diferente. Você vai olhar para eles com alegria, com amor. E você que está na sombra de alguém, você ora por essa pessoa, você abençoa essa pessoa e você ajuda essa pessoa. A Bíblia diz em Salmos 22, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não ouves, e de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verbo e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, e estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois, nele tem prazer. O salmista Davi relata que ele estava em uma situação, ele diz no versículo 12, touros me cercaram, fortes touros de Bazã. Bazã era uma região muito fértil, onde os touros que lá haviam eram os mais fortes que existiam. Ele diz nos 16, rodearam-me cães. Quando Davi fala de cães, são pessoas que emocionalmente têm uma produção negativa sobre você. Ele diz malfeitores, e ele diz assim, livra a minha espada, no versículo 20, e livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Então você percebe que Davi estava passando por uma situação muito difícil, uma situação ruim, onde as pessoas estavam olhando para ele e tendo ele como o desamparado, aquele que foi desamparado por Deus. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel, capítulo 16. Davi estava saindo, versículo de número 5. 2 Samuel 16. Quando a nossa alma sente a força do desamparo, ela elimina dentro de nós todas as toxinas de idolatria. A força do desamparo e do abandono faz com que você sinta e você olhe e enxergue todos os teus altares ruindo e caindo por terra. Toda a força da ilusão, todas as toxinas de dependência humana, você se sente literalmente vazio e oco por dentro. E é neste momento que o Espírito Santo rudimenta a sua fé no Senhor. Não existe pessoas que têm uma fé rudimentada em Deus que não tiveram a experiência do abandono. Para que você confie no Senhor, você precisa ter experimentado o abandono. As nossas experiências negativas na nossa vida, elas servem para nos sustentar, nos rudimentar e nos ensinar. Elas criam verdadeiros fundamentos dentro de nós. Então, quando você se sente abandonado, não fique procurando abrigo, não fique desesperado. Apesar que isso é algo normal de você ficar desesperado. Mas se você realmente quer sair dessa de uma maneira muito mais madura, muito mais produtiva, fala para o Espírito Santo, eu preciso da tua companhia, eu preciso da tua ajuda. A Bíblia diz assim que Davi estava saindo de Jerusalém e Simei aproveita a oportunidade para poder apedrejá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você estiver passando por um deserto e por um vale, não faltarão Simeis na sua vida. Não faltarão. Não faltarão pessoas que vão tender a piorar a sua situação. Não faltarão. E você precisa estar preparado para isso. Quando você passar por situações difíceis, você vai ter pessoas com pedras nas mãos para jogar, dizendo, Deus te desamparou, Deus te abandonou, Deus não está com você, Deus não está neste lugar, Deus não quer saber de você, já foi, já passou. Muito cuidado com os Simeis da sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar a cabeça dos Simeis? Eu tenho que responder à altura? Não. O que você faz? Você olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé. É perda de tempo, criação de embaraço, intromissão em laço, você olhar e dar atenção para os Simeis da sua vida.
Os Simeis são levantados pelo diabo, permitido por Deus, para ensinar você que os seus olhos devem estar fixos e fitos nele. Não vai faltar funcionário para te apedrejar, amigos, pessoas que falem mal de você. Não falta. Por quê? Porque pessoas, quando te virem em uma situação diminuta ou uma situação difícil, elas irão aproveitar para te diminuir mais ainda. A Bíblia diz assim no capítulo 16, versículo 5. Chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, vai embora, homem de sangue, homem de Belial, filho do diabo. Era isso que Simei estava dizendo, filho do diabo. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, está vendo? Deus está te castigando, Deus está visitando o mal, Deus está te pagando. É difícil, lidar com o ímpio é difícil. É difícil. Eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi na vida. Quando você é quebrado pela mão de Deus, você não tem medo das quebraduras que o diabo oferece. Ninguém quebra como Deus. Ninguém desfaz como Deus. Quando alguém chegar para você, você estiver sendo esmiuçado por Deus quebrado, e alguém disser, porque você fala, meu Deus, você não sabe pelo que eu estou passando. Você não tem ideia pelo que eu estou passando. Quando Deus resolve te levar para o oleiro, te desfazer e fazer de novo, não tem nada comparado em todo o universo com a mão de Deus. Por quê? Porque quando Deus quebra, Ele desintegra para fazer de novo. Então não tenha medo. Não tenha medo das línguas, não tenha medo dos falatórios, não tenha medo das pessoas que se levantam, não tenha medo, não tenha medo. Você só terá críticas, você só terá levantes quando você estiver no caminho certo. No caminho errado, você tem aplausos e tapas nas costas. No caminho certo, você terá críticas. Satanás levantará todos os meios para fazer você desviar dos processos, das maneiras com que Deus tem para te ensinar. Então, em nome de Jesus, abra os teus olhos e entenda. Os Simeis vão aparecer. Já apareceram e continuarão a aparecer. Mas não se prostre diante deles. Os valentes de Davi disseram, Davi, num golpe de espada nós arrancamos a cabeça dele. Davi disse, não façam isso. Se o meu próprio filho se levantou contra mim, deixa esse homem. Por quê? Porque Deus vai transformar a maldição dele em bênção. Agora, e se você se envolve? E se você fica dando lado e ouvindo o que um fala, o que o outro fala, o que o outro fala, o que o outro fala? Quem te dá a direção para a tua jornada é Deus. Quem te dá a estrutura é Deus. Quem te mostra o caminho a seguir é Deus. E as pessoas que estão ao seu redor, elas não vão entender, porque isso é um assunto entre Deus e você. Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Deixa as pessoas, elas vão zombar, elas vão dizer, olha, está vendo? Você que batia no peito, você... E é verdade mesmo, né? É interessante, quando nós estamos no deserto, Deus desfigura tudo, né? Ele quebra a nossa autoimagem, Ele quebra a nossa imagem, Ele nos humilha, Ele nos leva no pó. E quando as pessoas, os Simeis, olham e dizem assim, olha, está vendo? Que tem pessoas que não vê a hora, né? De ter o saborzinho para dizer, está vendo? Olha lá, cadê? Cadê? Onde é que está teu Deus? Cadê? Onde estão as coisas? Onde está a sua família? Onde está a sua postura? Onde está? Onde está? E você não tem forças para responder para o Simei. Sabe por quê? Porque o seu assunto é tão profundo e o teu entendimento está tão fixado em Deus que isso para você é banalidade. Aí você fala, manda mais, Deus, manda mais. Mais uma pedrada, mais uma humilhação, manda mais, Deus, manda mais. Por quê? Porque você sabe que é um deserto. E no deserto é lugar de você aprender a desintoxicar de ti mesmo, da arrogância, da soberba. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus não é o meu bem-estar, o objetivo de Deus é a salvação da minha alma.
E quando Deus percebe que nós estamos intoxicados e que existem coisas que precisam ser tiradas de nós, Ele trabalha, Ele faz porque Ele nos ama. E o objetivo dEle é a nossa estrutura. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 12, porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Diga amém. Diga, Deus pagará com bênçãos todas as maldições que se levantaram contra mim. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que nós não nos embaraçamos. Fulano falou isso de você. Ah, falou? Você não vai se defender? Por quê? Por que não? Porque você tem quem te defende. Ele é o seu vingador. Fulano falou isso. Outra coisa que eu aprendi. No deserto, no momento difícil, os seus verdadeiros amigos não acreditam em fofoca, em fuxico. Eles não se misturam. As pessoas que realmente te amam, que são fiéis a você, elas ficam totalmente blindadas. E até isso é bom. No deserto, os falsos amigos se mostram, se revelam. Isso não é maravilhoso? Você fica livre, fica limpo. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Na hora da angústia, nasce o quê? Do amigo Deus forma um irmão. Você começa a ter uma família. De verdade, isso que é importante. Eu quero que você vá comigo no Salmo de número 42. O salmista Davi, agora, estava numa situação distante de Belém, distante do templo. E nesse salmo é um salmo muito conhecido pelos crentes. E as pessoas olhavam para ele dizendo assim, cadê teu Deus? Onde é que está seu Deus? Esse aí é o carro que teu Deus te deu? Olha que carro velho, como você tem coragem de pôr propriedade do Senhor Jesus? Olha só a sua vida. Quantos crentes já tiveram vergonha realmente do social? Os crentes são muito ligados no social. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão dizer? Um sintoma de maturidade é você se desligar disso. Não importa o que as pessoas digam. Se você tiver que retroceder um passo, 2 passos, para aprender uma lição, se você tiver que perder alguma coisa, e sendo que essa coisa que você vai perder, é Deus quem está tirando, não tem problema, Deus vai te ensinar. Esquece os outros. Esquece esse convívio, sabe, esse mundo, essa retórica maligna, essa situação contemporânea, essa secularização que tem influenciado direto a igreja. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão dizer? Mas você não amadureceu o suficiente, sabe? Assume o seu tempo, assume o seu momento. Se é tempo de chorar, vou chorar. Se é tempo de perder, vou perder. Se é tempo de afastar, vou afastar. O meu tempo que Deus destinou, eu vou viver. E eu vou viver de cabeça erguida. O medo, eu falo, escuta, mas você está preocupada com o que os outros vão dizer, ao invés de você cuidar das armas que você vai ter que ter, das situações que você vai ter que enfrentar, você está preocupado com o que os outros vão falar? E a Bíblia diz assim no Salmos 42, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? As pessoas olhavam para ele dizendo, ei, aí Davi, hein? Cadê o teu Deus que você serve, que você ama, que você canta? Esse é o Deus que você serve? Esse é o Deus que você ama? Sabe o que ele fazia? Ele chorava. Apenas chorava. As minhas lágrimas alimentam a minha alma. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O salmista escreve, aquele que vai chorando, com suas lágrimas, semeando, voltará com seus feixes sorrindo. Deixa os cimeis,
Deixem os sebas, deixem as pessoas fazerem do teu nome o assunto do momento, a situação do momento. Deixe as pessoas olharem para você como uma situação diminuta, como uma pessoa sem valor, não tem importância, mas o importa é você semear a sua semente e confiar que o céu vai derramar chuva sobre ela, e que de Deus vem exaltação. Se Ele quiser exaltar, amém, se não, amém também. Entenda isso. E que você nunca seja um instrumento do inimigo na vida de ninguém, para apontar, para acusar, para alfinetar, para jogar pedrada. Nunca. Uma pessoa está passando por uma situação difícil. Eu gosto muito de uma parte do apóstolo Paulo, que diz assim: sabe por que nós podemos consolar os atribulados? Porque nós somos pessoas atribuladas. Quantas vezes você passa por uma situação, e aí você vê uma pessoa passando pela situação, você diz: calma, eu sei o que é isso, e eu vou te explicar como é que Deus trabalha. Por quê? Porque você não fala de ouvir, você fala de viver. Quando você tem experiências da parte de Deus, quando você viveu, quando você sabe o que é estar se sentindo sozinho, abandonado, apedrejado, achincalhado, você sabe e você se robustece e se fortalece em Deus. Por quê? Porque Deus é o Senhor do Alfa e o Ômega. Calma, Ele ainda não colocou o ponto final. Ponto final quem coloca é Ele. Não aceite finais antes dele determinar. Eu não aceito, você aceita? A Bíblia diz assim no versículo 5: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois eu ainda te louvarei pela salvação da sua face. Ele dizia assim: Senhor, eu não vejo a hora de estar diante do teu templo, de estar na tua presença. A Bíblia diz assim, versículo de número 11: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel capítulo 23. Houve um momento da vida do salmista Davi que ele teve sede. E essa sede fez ele lembrar das águas de Belém, do poço de Belém que estava de posse do seu inimigo. E a Bíblia diz assim em 2 Samuel 23, que ele esboça o desejo dele. Um homem que havia sido retirado da sua cidade, do seu povo, um homem que não tinha lugar certo para dormir, dormia em cavernas, uma você conhece, que é a caverna de Adulão. Ele era um homem que era perseguido, todas as pessoas que o encontraram queriam matá-lo, e assim ele vivia durante anos da sua existência. E um dia, em 2 Samuel 23, versículo de número 14, e Davi estava num lugar forte, provavelmente a caverna de Adulão, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor, porque ele disse: eu não beberei uma água que poderia ter custado a vida dos meus homens. Por que te abate, ó minha alma, e por que te perturbas, enquanto as pessoas te dizem: onde é que está o seu Deus? Quem já ouviu isso? Cadê teu Deus? Onde é que ele está? E muitos de nós não ouvimos isso por meio verbal, mas por comportamento das pessoas. Cadê teu Deus, o Deus que você serve, o Deus que ama? Por que você vai tanto na igreja? Por que você serve a Deus? Para isso? Para isso que você serve a Deus? Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa a situação que você enfrente, não importa a situação que você está na sua vida. Apenas confie nele e acredite que Ele é Senhor absoluto sobre tudo e todas as coisas. Eu quero, para terminar, que você vá comigo no Salmo 71. Salmo 71. Versículo de número 8. O texto está escrito: Davi confia em Deus. Salmo 71, 8. Encha-se a minha boca do teu louvor. Davi já estava velho neste salmo. E da glória do todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim
Os que me espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu, tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me, sejam confundidos e consumidos os que são meus adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Vá comigo em 2 Samuel, capítulo 20. Nós vimos aqui a sedição de Seba. Seba foi um homem que, quando Davi tinha fugido de Absalão e Absalão morre, ele levanta um motim para roubar o reino. Davi já estava cansado. E eu quero dizer uma coisa para você. Muito cuidado com o cansaço. Muito cuidado quando você fica cansado, esmorecido e sem esperança. A esperança não tem nada a ver com o seu passado, com as suas frustrações. A esperança não tem nada a ver com aquilo que as pessoas te proporcionam. A esperança tem a ver com a sua ótica. Para onde você olha, vai vir desânimo ou esperança? Se você olhar para Jesus, a sua esperança se manterá viva. E a Bíblia diz assim, que Seba se levanta, em 2 Samuel capítulo 20, então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi. Que situação! Fugitivo, cansado. Você sabe que quando ele fugiu de Absalão, ele chorou muito, andava descalço, de saco e cinza. Perdeu seu filho e essa situação se levanta. É interessante como algumas pessoas conseguem passar por algumas situações apenas aprendendo em confiar em Deus. Existem pessoas que estão atrás de segredos. O segredo aconteceu lá naquela cruz. Este é o segredo. Todos os homens se separaram de Davi, seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Davi vem para sua casa em Jerusalém e toma as 10 mulheres, suas concubinas que deixaram para guardar a casa, pôs em uma casa sobre a guarda e a sustentava, porém não as possuiu. E então o rei começa a se posicionar para vencer a sedição e o motim de Seba que havia se levantado contra ele. No Salmo 71, os inimigos disseram: agora nós vamos acabar com ele. E ele fala sobre a velhice, sobre o cansaço. A velhice não necessariamente significa a idade. Existem pessoas jovens que já estão desgastadas e cansadas. Muito cuidado com o cansaço. Muito cuidado quando você percebe que a sua alma tem uma inclinação para o cansaço, que a sua alma tem uma inclinação para a depressão, uma inclinação para a desistência. Muito cuidado. Você precisa mudar essa situação. Você precisa mudar essa situação. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós observamos 4 momentos na vida de Davi que as pessoas disseram e que ele mesmo se sentiu abandonado. Quando você olha para o redor, e quando você faz uma matemática e uma comparação com as coisas que você já viveu, quem sabe nessa noite você está se sentindo sozinho, pesado demais, sobrecarregado, com lapsos de medo, de insegurança, por não dar conta da situação. Eu quero que você fale com Deus. A maior presença que existe na sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus dentro da sua alma. É normal, quando você está passando pelo deserto, você perder amigos, que se diziam amigos, você enxergar as pessoas como elas são, porque assim Deus mostra. Eu quero que você fale com Deus agora. Davi levantava a alma diante do Senhor.
E se você não está passando por um momento de abandono, peça ao Senhor. Senhor, quando eu passar por este momento de deserto, me sentir abandonado, abandonada, me ajuda, Senhor. Me ajude a vencer o processo do deserto. Me ajude a vencer a desintoxicação da minha alma. Não existe solidão para mim. Porque não existe pessoa que consiga estar mais próximo de mim do que o Senhor. As pessoas podem tocar na minha pele, podem tocar até no meu coração, mas só o Senhor pode entrar dentro dele. Diga isso para Deus. Só o Senhor pode entrar dentro do meu coração. Só o Senhor pode entrar dentro da minha alma. Só o Senhor. Fale com o Senhor neste momento. Qualquer um. Fale com o Senhor neste momento. Fale com o Senhor. Se você está passando por uma perda, se você está passando por uma situação que você sente que está fugindo do seu controle, e só de você olhar dá uma tristeza enorme, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Pode sair do seu controle, mas do meu nunca. O Senhor é aquele que cobre os céus e cobre a terra. A sua vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos do Senhor. Fale com o Senhor neste momento. Fala com Ele. Fala com Ele, abre o seu coração. Quem sabe você está num casamento, mas você não tem o apoio, o aconchego, a companhia. O Senhor diz: eu sou seu marido. E você vê que todos os seus esforços parece que não dão em nada. E você olha e não tem respostas favoráveis e nem apoio. Não pense assim. Todas as sementes que você está plantando em Deus virão um fruto no tempo certo e no momento certo. Aprenda a viver uma vida para a glória de Deus. Onde quer que você coma, durma, beba, chore, sorri, abnegue, renuncie, seja humilhado, tudo seja para a glória de Deus. Não tenha medo, não tenha insegurança, não carregue sobre os seus ombros aquilo que Deus não determinou para você. Não faça isso. Jesus propõe para você e para mim o jugo dele que é leve, o fardo dele que é suave. Não permita isso. Em nome de Jesus, a partir de hoje, diga como o salmista Davi disse: ó minha alma, volta para o teu repouso. Que o seu trabalho não seja mais pesado como tem sido. Que o seu dia a dia não seja mais um jugo, um peso, mas que você agradeça a Deus em todo o tempo. Porque Deus sim te colocou como sustentação desse lar, dessa casa, mas Ele tem te habilitado. Ele tem aberto as portas para você. Ele tem estado junto com você. Então dê glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a mão do Senhor é estendida sobre a sua vida. A mão do Senhor está sobre o seu coração e sobre a sua alma. Eu quero que você se coloque de pé agora. Vamos cantar o refrão? Vamos cantar o refrão dessa música antes de terminarmos? Quando o medo bate no seu coração, quando o abandono, quando a insegurança, e quando ele fala dentro do seu coração bem baixinho, e a voz dele vai crescendo como a voz de um trovão, dizendo: não temas, eu sou o seu Emanuel. E ali ele rudimenta a presença dele, te dando uma fé de mais que vencedor. É assim que nós somos. Deixa o Senhor eliminar as inseguranças, as tristezas, as sensações do abandono, o medo, em nome do Senhor Jesus, e te ensinar a passar pelos desertos, aproximado, em comunhão, inteirado com a obra do Senhor dentro da sua alma. Não temas, Deus está cuidando de você. Ele é responsável por você, pela sua casa, pela sua família. Amém. Levante sua mão direita. Ó Espírito Santo de Deus,
Tu que és aquele que conduz a palavra, Tu que és aquele que usa a espada, que o Senhor ministre sobre a vida de cada um, a presença de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, a comunhão com Jesus Cristo, e que não valha a força da solidão, do abandono, da tristeza, ó Deus, mas que a alegria do Senhor seja a nossa força, em nome de Jesus. Diga amém. Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.